Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo estarei gravando sobre a equação polinomial do primeiro grau. Espero que gostem, já compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Então, equação polinomial do primeiro grau. A equação polinomial é caracterizada por um polinômio igualado a zero. Então, sempre quando você vê uma equação, você vai caracterizá-la, vai colocar na forma reduzida igualando a zero, né? Colocando tudo no primeiro membro. Mais para frente a gente vai ver, né, primeiro membro e segundo membro. Então você vai passar tudo para o primeiro membro e igualar a zero. E ele é caracterizado pelo grau, né? O nome do polinômio, a característica dele é sempre o grau. E temos que lembrar que o polinômio, para representar o grau, é o maior expoente da incógnita, da letra que é caracterizado o polinômio. Então, o maior expoente seria o grau do polinômio e, por consequência, o grau da equação. Então, é importante lembrar que toda equação possui pelo menos uma solução complexa. Então, a equação do primeiro grau vai ter pelo menos uma solução. No segundo grau, duas soluções. E no terceiro grau é assim por diante, né? Terceiro grau, três soluções. Quarto grau e assim por diante. Vai ter de acordo com o grau do polinômio. O que é uma equação polinomial? Como já foi falado, então é toda expressão px igual a zero. Então px é um polinômio. Então vocês têm que saber o polinômio e quando está igualado é uma equação polinomial. Tá? E os números que estão antes dos coeficientes da incógnita é chamado de coeficiente. Então, esse é o coeficiente do termo de grau n, esse aqui é o coeficiente do termo de grau n menos 1, esse é o coeficiente do termo de grau n menos 2, né? Aqui seria o n menos 2, esse é o coeficiente do termo de grau 3, esse é o coeficiente do termo de grau 2, esse é o coeficiente de grau 1 e esse é o coeficiente de grau 0, ou seja, o termo independente do polinômio ou da equação. Então, esse polinômio tem grau n porque o maior expoente é n. Então, a característica do grau é sempre verificar o maior expoente da incógnita. No caso aqui, a incógnita é x. Então, exemplos de equações polinomiais. Tem essa equação polinomial. Se você for caracterizar qual é o grau, basta ver o maior expoente da incógnita. Aqui é grau 4, aqui é grau 2 e aqui é grau 0. Então, porque não aparece a incógnita. Quando não aparece a incógnita, é grau 0. Então, o maior expoente é 4. Então, essa equação é do grau 4. Esse aqui, grau 2. Esse aqui é grau 1. Esse aqui, grau 3. Facilita, né, colocar na ordem decrescente dos expoentes. Aí você facilita bem verificar qual é o grau do polinômio. Então, aqui é a característica do grau, que eu já tinha até falado anteriormente. O maior expoente é 4, o maior expoente aqui é 2, então quarto grau, segundo grau. O maior expoente aqui é 1, primeiro grau, e o maior expoente aqui 3, então é terceiro grau. Como resolver? O método de resolução para uma equação polinomial depende do seu grau. Então, quanto maior o grau, maior é a dificuldade de resolver a equação. Então, só que a gente vai ficar nesse primeiro momento somente na equação polinomial do primeiro grau. Então, o grau, né, o grau 1, né, as equações de grau 1, a gente vai ter uma solução. Sua solução é um valor que zera o polinômio. Ou seja, qual o valor de x que vai zerar a equação?
ou seja, vai tornar a igualdade verdadeira. Então, para verificar se aquele valor é um zero da equação, ou uma solução da equação, ou raiz, porque tem diversos nomes, né? Como eu coloquei aqui embaixo, raiz da equação, ele tem que substituir e verificar se vai ter uma igualdade verdadeira, né? Se os dois membros vão estar com o mesmo valor. A expressão que representa, né, a equação do primeiro grau, na forma geral, é sempre essa: ax mais b igual a zero. Então, sempre vai ter que aparecer a incógnita, sempre. E na maioria das vezes vai ter o coeficiente independente, mas pode acontecer de não aparecer isso aqui. Pode ser que seja a parte do termo do grau 1 igual a zero, mas a forma geral seria ax mais b igual a zero. O grau 1 e o termo independente. No caso acima, x é incógnita. X é o valor que a gente está querendo encontrar. Qual o valor, né, que zera a equação? Né? Qual o valor que, substituindo, vai tornar essa equação verdadeira, né? A expressão verdadeira. Ou seja, o valor que devemos encontrar. E A e B são chamados de coeficientes. O A é o coeficiente da incógnita e B é o coeficiente independente, não tem incógnita. O valor do coeficiente A deve ser sempre diferente de zero, ou seja, sempre vai existir esse termo, sempre. Como eu falei, às vezes não vai existir esse termo, vai ser zero. Mas esse aqui sempre vai existir, sempre vai aparecer para ser uma equação do primeiro grau. Exemplos de equação do primeiro grau. Veja aqui alguns exemplos de equações do primeiro grau com uma incógnita. Né? Esse aqui corrigir, porque esse aqui não é a equação do primeiro grau, porque eu vou ter que multiplicar aqui, vai dar a equação do segundo grau. Esse aqui não é a equação do primeiro grau, porque multiplicando aqui vai dar 3x ao quadrado, vai ser do segundo grau. Mas essas aqui são, né? Equação do primeiro grau, equação do primeiro grau, equação do primeiro grau. Pode aparecer raiz? Pode. É uma equação onde os termos, né, os números aparecem, são reais. Então pode aparecer raiz. No caso, essa raiz aqui eu posso extrair, vai dar 9 também, né? Então, pode ter resultado inteiro ou pode não ter resultado inteiro. Note que em todos os exemplos a potência da incógnita x é igual a 1. Quando não há número na base de uma potência, né, tem uma potência e não tem um número que representa em cima, né, que é o expoente. Quer dizer que o expoente é 1, ou seja, x é igual a x elevado a 1. Então, né, como já foi falado em alguns slides anteriores, o formato é ax mais b igual a zero. Então, sempre vai aparecer o termo com grau 1, né, da incógnita, sempre vai aparecer, ou seja, esse coeficiente A nunca pode ser zero. Nunca pode ser zero. Então, o que caracteriza o membro? Membro é cada lado da igualdade, ou seja, antes da igualdade é primeiro membro e depois da igualdade é o segundo membro da equação. Então, lado esquerdo, primeiro membro, lado direito, o segundo membro. Então, a gente tem que obedecer o princípio da equivalência. Tudo que você coloca no primeiro membro, você tem que colocar no segundo membro. Tudo que tira do primeiro membro, tem que tirar no segundo membro. Tudo que multiplica, tem que multiplicar nos dois membros. Tudo que divide, tem que dividir nos dois membros. Então, a gente tem que permanecer, tem que seguir o princípio da equivalência. Aqui um exemplo bem simples para entender. 15 é igual a 15. Se eu acrescentei 3 no primeiro membro, para continuar igual, eu tenho que acrescentar 3 no segundo membro. Então ficou 18 e 18. Se eu tiro 30 no primeiro membro, eu tenho que tirar no segundo membro para permanecer a igualdade. Se eu não fizer isso,
vai descaracterizar o princípio da equivalência. Veja que a igualdade permanece verdadeira desde que operemos de maneira simultânea nos dois membros da equação. O que isso quer dizer? Que tudo que eu operar num membro tem que fazer no outro membro. Tudo que eu fizer no primeiro membro tem que fazer no segundo membro ou vice-versa. Tudo que eu fizer no segundo membro, fazer no primeiro membro. Então, o princípio da equivalência é usado para determinar o valor da incógnita da equação, ou seja, determinar a raiz ou a solução. Então, eu fazendo esse princípio da equivalência, eu consigo encontrar o valor de x. Ou seja, o objetivo é deixar o x sozinho em um membro, ou seja, com coeficiente 1. Sozinho. Eu tenho que achar o valor de x. Eu tenho que igualar o x a alguma coisa. Ou seja, isolar o valor de x. Isolar o x no primeiro membro. Então, um exemplo, só para a gente entender o princípio da equivalência. Então, se eu tenho que isolar o x no primeiro membro, eu tenho que desaparecer o menos 8 aqui. E para que esse x desapareça no segundo membro, eu tenho que desaparecer aqui e colocar ele no segundo membro, né? Tem que transferir isso para o primeiro membro, porque o x aqui, no caso, a gente está caracterizando que é o x igual a alguma coisa. Então, temos que passar tudo que tem x para um lado que não tem x para o outro, mas tem que obedecer o princípio da equivalência. Então, para desaparecer o menos 8 aqui, eu tenho que acrescentar 8. Só que eu não acrescento apenas 8 no primeiro membro, eu tenho que acrescentar no segundo membro também. Permanece o princípio da equivalência. Então, desapareceu aqui e apareceu do outro lado. Então, vai ficar 2x igual a 3x menos 2. Então, eu tenho que desaparecer esse x aqui, porque aqui só aparece termos que não tem incógnita. Para desaparecer os 3x do segundo membro, o que tem que acontecer? Ele é positivo, para desaparecer tem que aparecer um negativo. Então, eu coloco menos 3x. Mas eu não posso colocar somente no primeiro membro. Tem que colocar no primeiro membro. Não tem que colocar somente no segundo membro ou em um membro. Coloque sempre no outro membro também. Então, 2x menos 3x dá menos x. E aqui desapareceu o x, né? Porque 3x menos 3x dá zero, igual a menos 2. Só que eu quero o valor de x, não o do menos x. Para que a gente transforme isso em positivo, a gente multiplica os dois membros por menos 1. Multiplicar os dois membros por menos 1, né? Eu estou fazendo a operação de multiplicação aqui, tem que fazer no segundo membro também. Então vai ficar positivo, porque menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais. Então a solução, a raiz, o resultado da incógnita, 2. Então, a gente vai ver agora um método para facilitar a resolução. Então, se você entender o princípio da equivalência, a gente vai colocar agora um método para simplificar. Como assim? Se eu estiver somando, passo para o outro lado subtraindo. Se estiver subtraindo, passo para o outro lado somando. Se estiver multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Se estiver dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então, é só fazer a operação inversa, como vimos aqui. Como eu queria desaparecer o menos 8 aqui, ó, surgiu mais 8 do outro lado. E aqui, para desaparecer o 3x daqui, surgiu o menos 3x do outro lado. Então, é só trocar o sinal para facilitar o cálculo. O mesmo exemplo, aqui, ó, pegando o mesmo exemplo, tem que desaparecer esse menos 8 desse lado. Então, passando para o outro lado, fica mais 8. E o 3x, que é positivo, tem que desaparecer aqui, eu passo para o outro lado, menos 3x. Então, 2x menos 3x dá menos x, e menos 10 mais 8 dá menos 2. Então, para achar o valor positivo de x, né, porque a gente está encontrando o valor de x, multiplica por menos 1 dos dois membros. Aqui, então, vai ficar positivo, e aqui também positivo, que é a regra dos sinais. Menos vezes menos dá mais. Então, o resultado vai dar 2. Então, esse método é para facilitar o cálculo. Outro exemplo, então eu tenho que passar o 20x para o primeiro membro e menos 16 para o segundo membro. Então, se é positivo, passo para o outro lado negativo. Se é negativo, passo para o outro lado positivo. Então, 24x menos 20x, 4x,
e aqui vai ficar 11. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 11 dividido por 4 dá 2,75. Quando não aparece esse sinal aqui é porque está multiplicando. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, porque vai desaparecer aqui e aparecer com uma operação inversa no segundo membro. Outro exemplo, mais 5 passa para o outro lado menos 5. Então 155 menos 5 dá 150. Aqui não aparece sinal, mas a gente sabe que entre um número e uma letra, ou entre duas letras, vai ter uma multiplicação. Então passa para o outro lado dividindo. Então 150 dividido por 2 dá 75. Aqui um exemplo maior, né? Roberta é 4 anos mais velha do que Bárbara. A soma das idades das duas é 44. Então aqui a gente já envolve duas equações. Determina a idade de Roberta e Bárbara. Então, primeiro, a Roberta, que é R, é 4 anos mais velha que Bárbara. Então, B mais 4. Então, a idade de Bárbara mais 4 dá a Roberta. Sabemos também que a soma das idades é 44. Então, R mais B igual a 44. Então, eu tenho que pegar esse R e substituir nesse B aqui, ou nesse R aqui. Então, o valor de R é B mais 4. Então, eu tiro esse R, coloco B mais 4. Tiro o R, coloco B mais 4. E continua. Mais B igual a 44. Então, B mais B, 2B. E o 4 passa para o outro lado e fica subtraindo. Menos 4. Porque ele é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 44 menos 4 dá 40. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 40 dividido por 2 dá 20. Então, a Bárbara, que é o B, tem 20 anos. E a Roberta é 4 anos mais velha, então a Roberta tem 24 anos. Então temos que trabalhar as equações. Temos a equação fracionária. Toda equação fracionária parece fração. Então, se aparece fração, temos que lembrar do mínimo múltiplo comum, MMC, de todos os denominadores. Então, existe equação do primeiro grau que tenha fração. Se tem fração, se for em denominadores diferentes, temos que efetuar o mínimo múltiplo comum, o processo de mínimo múltiplo comum, o processo do MMC. Exemplo. Aqui apareceram várias frações, com denominador 5, 10, 2 e 5. Então, temos que tirar o MMC entre 2, 5 e 10. O MMC deu 10 porque o 10 é múltiplo de 2 e de 5. Então, o maior vai ser o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre os três. Então, vai aparecer 10 em todas as frações, o denominador 10 em todas as frações. Por que eu faço o MMC de tudo, professor? Porque depois que a gente efetua o processo do MMC, você vai desaparecer esses denominadores, pode cortar esses denominadores. Então, se aqui apareceu 10 e aqui era 1, então qual o processo do MMC? Você divide pelo denominador antigo, então 10 dividido por 1, multiplica por 2. Então 10 vezes 2 dá 20. O professor não aparece 1, mas todo número inteiro tem um 1 como denominador. Eu posso transformá-lo em fração colocando um 1 no denominador. Então 10 dividido por 1, né? Você divide primeiro, depois multiplica o resultado. Então 10 dividido por 1 dá 10, 10 vezes 2 dá 20. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes x, x. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 6, 18. 2 vezes 8, 16. Aí, como eu disse, tirou o MMC de toda a equação. Então, eu desapareço o denominador e só utilizo o numerador. Repito o numerador aqui embaixo. 20x mais 2 menos x igual a 5 mais 16. Então, 20x menos x dá 19x. Aqui já fez o processo direto, né? Mas poderia ter mais uma linha aqui. 5 mais 6 dá 16, dá 21. Aqui era mais 2, passou para o outro lado, ficou menos 2. Então, 21 menos 2
dá 19. Aqui está multiplicando, né? Toda vez que aparecer um número e uma letra junto é multiplicação. Então 19 passa para o outro lado, dividindo. 19 dividido por 19 dá 1. Então a solução dessa equação aqui é 1. Outra equação, os denominadores 4, 2 e 3. Um MMC entre 4, 2 e 3, ou 2, 3 e 4, vai dar 12. Então, coloco 12 nas três frações aqui. E faço o processo. Dividido e o restante multiplica a parte de cima. Cuidado quando for uma expressão no numerador. Que eu tenho que multiplicar os dois termos. No caso que eram dois termos, multiplico os dois termos. E aqui também. São dois termos, eu multiplico os dois termos. Primeiro faço a divisão e o restante eu multiplico em cima. Então 12 dividido por 4 dá 3, multiplico a parte de cima. 12 dividido por 2 dá 6, multiplico a parte de cima, que é o numerador. E o 12 dividido por 3 dá 4, multiplico o numerador por 4. Aqui a gente tem que fazer o processo da distributiva. 3 vezes m, depois 3 vezes 4. E aqui também, 4 vezes m e 4 vezes menos 5. Que dá 20, né? Menos 20. E o 6 vezes m dá 6m. Então tudo que tem m de um lado que não tem m para o outro. O 3m e o 6m já estavam no primeiro membro. Aqui era mais 4m, passou para o primeiro membro, vira menos 4m. E aqui era 12 positivo, passa para o segundo membro, fica menos 12. Então menos 20 menos 12. Então aqui somando, fazendo a soma algébrica, vai dar 5m. E aqui menos 32. Por que, professor? Sinais iguais, soma e repete sinal. 20 mais 12 dá 32. Então, somou e repetiu o sinal. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 32 dividido por 5 dá 6,4, só que negativo, menos 6,4, que é a raiz dessa equação. Então, tem que ficar atento nas multiplicações. Então, quando tiver uma expressão no numerador, tem que multiplicar os dois elementos. Então, tem que tomar cuidado. Sempre que resolver uma equação desse modelo, fique atento aos sinais existentes. Cuidado com os sinais também, senão pode haver erro, né? Deverá haver um erro no final. Então, temos que tomar cuidado com os sinais. Se errou um sinal, não vai ter jeito, vai estar errado a equação. Então, tomem cuidado com os sinais. Aqui o MMC era de 12, 8 e 6, que dá 24. E faço o processo. 24 dividido por 12 dá 2, multiplico o numerador. 24 dividido por 8 dá 3, multiplico o numerador. E 24 dividido por 6 dá 4, e multiplico o numerador. Faço a distributiva, né? 2 vezes 2, 3x. 2 vezes menos 7. 3 vezes x. 3 vezes menos 1. Obedecendo os sinais. Aqui era mais vezes menos dá menos. 4 vezes 2x. 4 vezes menos 3. Então, mais vezes menos dá menos. Então, faço o processo. O 8x vai passar para o outro lado, fica menos 8x. O menos 14 passa para o outro lado, fica mais 14. E o menos 3 passa para o outro lado, fica mais 3. Fazendo as operações e passando, né? Se tiver algum coeficiente, passa para o outro lado dividindo. Mas quando aparecer 1, não precisa passar dividindo, que é o próprio valor de x. Então, 6x menos 3x dá 9. 9 menos 8 dá 1x. Não precisa colocar esse 1. E aqui, 14 mais 3 dá 17, menos 12 dá 5. 5 é a solução desta equação. E aqui também, mesma coisa, só que tomar cuidado com esse sinal negativo aqui que pode confundir, pode dar erro. Então, 4, 5 e 3, o MMC é 60. Então, olha o cuidado que temos que ter. 60 dividido por 4 dá 15, multiplica o numerador. 60 dividido por 5 dá 12. Cuidado que aqui tem um menos aqui na frente. Tome cuidado e multiplica o numerador. E o 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes o x. Aqui, ó, deu 30x mais 15. Olha o cuidado. Menos vezes mais dá menos. 12 vezes x, menos 12x. E aqui, ó, menos vezes menos dá mais.
12 vezes 3 dá 36, igual a 20x. Desapareço todos os denominadores e faço o processo da equação. Tudo que tem x de um lado, que não tem x para o outro. Vou passar esse 20x para o primeiro membro, menos 20x. O mais 15 para o segundo membro, menos 15. E o 36 positivo passa para o outro lado, fica negativo, menos 36. Sinais iguais, soma e repete sinal. E aqui, sinais iguais, soma também e repete sinal. E sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Então, no caso aqui, dá menos 32x mais 30x, dá menos 2x. E aqui, deu menos 51. Aí, se quiserem, multiplico por menos 1 para ficar tudo positivo. Vai ficar 51 dividido por 2. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, inscrevam-se no canal e lembrando, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.